Você está assistindo o Retro Gamer do Portal AWP. Visite-nos www.portalawp.com. Let's rock! Bem-vindos, amigos do Portal AWP, para o primeiro episódio do Retro Gamer. Hoje nós vamos falar sobre um jogo da Capcom para os arcades, chamado King of Dragons. Esse é um jogo de 1991, Hack and Slash, ou como a gente já citou no podcast 11, é um joguinho de andar e bater. Esse jogo saiu primeiro para os arcades e usava a placa da Capcom da linha CPS-1. Os personagens que a gente pode escolher nesse jogo estão entre 5 personagens que lembram muito o RPG Dungeons and Dragons. Então nós temos o guerreiro, o mago e o clérigo. E ao invés de termos um ladrão e um ranger, o game coloca um elfo e um anão. O enredo do jogo envolve basicamente que os personagens jogadores devem atravessar o reino de Malus, derrotando os monstros que tomaram esse reino e desbancando o líder deles, o dragão vermelho Guildes. O jogo lembra muito o RPG Dungeons & Dragons, e nesse jogo tem muitas raças que você vê no Dungeons & Dragons, que na verdade é baseado tudo uma mistura, né? Lendas medievais, Senhor dos Anéis, fantasia medieval e por aí vai. Então, tipo, no jogo você tem orcs, gnoll, árpias, wyverns, ciclopes, minotauros, trolls, gigantes, múmias, magos, dragões, elfos e por aí vai. Ele é um jogo bem simples de jogar, assim. Ele tem basicamente 2 botões de ação só, que é o ataque e o pulo. Cada personagem tem as suas características de força, defesa e resistência, pontos de vida ali, e a curva que o personagem sobe de nível. O que eu percebi é que quanto mais difícil para o personagem subir de nível, mais poderoso ele fica conforme vai chegando em níveis altos. Então vou dar um exemplo. Na minha opinião, o personagem que mais sobe de nível é o guerreiro, que sobe de nível mais rápido. Já cheguei a estar jogando esse jogo e se for com o mesmo personagem jogador, o player que está jogando com o guerreiro chega a ficar 4 ou 5 níveis acima dos outros. Por outro lado, o guerreiro ele não muda muito do que você começa jogando com ele. Diferente, por exemplo, do clérigo, que ele tem no começo o ataque dele não é muito bom, mas ele é um personagem mais resistente, e com o passar do jogo ele vai ficando balanceado, mas o maior espanto mesmo é o mago. O mago, nos níveis mais altos, é realmente um personagem muito melhor que os outros, porque a arma dele é tão forte quanto a do guerreiro e as magias dele são bem mais fortes. Esse jogo ele permite no fliperama 3 personagens simultâneos. Inclusive o arcade tinha 3 sticks. Na minha playthrough que vocês estão vendo aí, ela está com 3 personagens. Nos primeiros níveis está o guerreiro, o clérigo e o mago. Mais pra frente eu faço uma troca e coloco também o anão e o elfo. Falando agora sobre os personagens. O guerreiro ele tem, na minha opinião, o poder de ataque mais forte e que consegue pular mais longe e mais alto. O que ele não tem direito é magia. Inclusive falando sobre magia, eu falei que o game é bem básico, assim, os comandos com apenas 2 botões, soco, ataque e pulo. Apertar os 2 juntos, ele solta a magia do personagem a custo de energia, né? Normal, os joguinhos de andar e bater sempre tinha o golpe especial quando o personagem fazia, caso ele acertasse, ele descontava a vida. E para personagens que carregam escudos, então você vê aí o clérigo, o guerreiro e o anão, ele tem ainda um comando de defesa. O comando de defesa
Eu acho meio complicado demais pra fazer, mas ele lembra muito o parry do Street Fighter 3. Então a hora que o inimigo ataca você, um instante antes do ataque entrar, você tem que apertar na outra direção. Então, nós já falamos do guerreiro, né? Então agora vamos falar do clérigo. O clérigo, que também você pode considerar ele... o nome dele é clérigo, mas você pode considerar ele na verdade meio que um paladino. O ataque dele é forte nos níveis mais altos, a defesa dele é de longe a mais forte. Só que as magias dele, ele é um personagem, as magias dele quando executadas dão mais dano que a do guerreiro. Só que eu não gosto muito de jogar com ele assim porque ele é muito lento. Muito lento. E no feeling ali eu não sinto que o ataque dele seja tão longo quanto o do guerreiro ou do próprio mago. Já estamos falando do mago, o mago ele não tem nos níveis mais baixos assim bons pontos de vida e não tem ataque. Só que conforme ele vai evoluindo no game, as armas dele vão dando para ele a capacidade de atacar bem de longe, se tornam armas bem fortes. Qualquer magia executada pelo mago é mais forte que dos outros. Mesmo a magia do ataque e pulo junto, quanto essas esferas mágicas que você vê pela fase acabam dando um resultado diferente quando você está jogando com o mago. Além desse personagem nós temos o anão. O anão, como o nome diz, é um anão clássico do Senhor dos Anéis. Ele é baixo, bravo e barburu. Talvez ele tenha o ataque mais rápido, perdendo só pro elfo. E ele, por incrível que pareça, ele é o que tem o pulo mais longo assim. Agora, a longas distâncias e ataques mágicos ele é bem fraco também. Eu não gosto muito. Na verdade, se você fosse posicionar assim, você colocaria o anão entre o clérigo e o guerreiro, entendeu? Um pouco de cada um dos dois. E o nosso último personagem que a gente tem é o elfo. Ele é um arqueiro, o único ataque dele é com arco e flecha. Então ele vai ganhando pontos de vida conforme você vai evoluindo no game, e o alcance dele melhora um pouco. A gente está jogando com o elfo, o que muda bastante conforme ele vai evoluindo nos níveis, a velocidade com que ele atira as flechas e a força de ataque das flechas. É um personagem legal para quem gosta de jogar de longe, só que na minha opinião o meu favorito continua sendo o guerreiro. Esse jogo ele tem como ele é um clássico jogo de RPG, matar, pilhar, destruir, ele tem um foco grande no pilhar. Então, durante o jogo inteiro você encontra vários tesouros e baús para destruir, sacos de dinheiro e tudo mais para pegar com XP. Esses sacos de dinheiro, aliado ao pontuação que você ganha com as joias que você pega e aos pontos que você ganha quando você derrota os chefes, é o que determina a velocidade com que o teu personagem sobe de nível. Então ele seria os pontos de experiência do teu personagem. Quando um personagem sobe de nível, ele recebe imediatamente o bônus de HP ou força. Só que um bônus secundário de força ou defesa é dado em pontos fixos do game. Por exemplo, quando você passa de fase ou e às vezes no meio da fase, depende do estágio, quando os personagens encontram as armas. Pelo menos em todo o cenário você tem uma melhora ou de arma de ataque ou de arma de defesa. E essas armas elas não podem ser trocadas. Então quando você tá jogando com o guerreiro, você não pode ir lá e querer pegar o staff do mago, porque ele só o personagem do mago que consegue pegar esse staff. Então, além dos itens colecionáveis ali, que é dinheiro e joias, você encontra também os clássicos itens de comida, alimentação, que nesse jogo basicamente são frutas, que é o que recupera. Então é um joguinho de andar e bater onde não temos frango. E nesse jogo você pega o item ali, o personagem recupera o life. Há também um jarro de óleo, parece que é aquele jarro de óleo assim que você pega, que tem
tem o poder, dá uma pontuação alta e também recupera, é o item que mais recupera o teu life. Não é um jarro de ódio, seu burro, deve ser uma poção, elixir, alguma coisa assim. Que recupera bastante o teu life. E nesse jogo também tem um ponto engraçado dos colecionáveis, é que se você deixa um saco de moeda de ouro ou uma joia caída durante muito tempo, vem um inimigo ladrão com um saquinho nas costas, o velho do saco, e ele pega esse dinheiro e corre embora do cenário. Às vezes você atacando ele você consegue recuperar esse dinheiro, mas normalmente se você marcar, ele corre. Os cenários pelos quais os personagens passam também são os mais clássicos possíveis, como muralhas, castelos, barcos, vilas medievais e tal. O jogo, como não poderia deixar de ser, também tem o enredo da princesa em perigo, que você deve resgatar. Lá pelo meio do jogo você resgata a princesa, tem aquele enredo clássico do elfo negro, malvado. Também tem o enredo do mago malvado e do dragão vermelho. Tem praticamente 20 estágios, que você consegue terminar o jogo aí em torno de uma hora e pouco. Se você estiver sozinho, talvez demore um pouco mais. O jogo, eu acho que tem um nível de dificuldade assim de médio para fácil, você se estiver jogando em grupo, né? Ele é muito mais fácil assim, se você for pegar jogos, por exemplo, joguinhos de andar e bater mais caça-níqueis como Final Fight ou o próprio Streets of Rage. Esse jogo aqui não é tão apelão. A única conversão caseira da época que existe desse game é pro Super Nintendo. Praticamente 15 anos depois ele saiu na coletânea Capcom Classics Collection. No volume 2 saiu para Xbox e para PS2, que nada mais era que um emulador para esses consoles oficial da Capcom e com vários ROMs de CPS1 e CPS2 dentro desse emulador para o pessoal poder reviver esses clássicos. Eu particularmente gosto muito desse jogo, eu acho ele um jogo muito divertido, principalmente se você está jogando com várias pessoas, assim, com outras duas pessoas. Eu acho ele um jogo bem legal, bem divertido. Ele não é um jogo de RPG, por incrível que pareça, ele é um jogo de ação, e o teu roteiro dentro dele já está traçado, não é como aqui Dungeons & Dragons ou Shadow of Mystara ou Tower of Doom, onde você pode escolher as fases pelas quais você quer passar. Esse aqui é mais um jogo de ação mesmo, o teu roteiro já está traçado, as fases estão definidas, a sequência delas, isso aí não muda. E é um jogo que eu acho que se você jogar em 3 players ele é bem divertido, ele é bem simples assim, então não é um jogo, eu não acredito que ele é um jogo apelativo, com exceção do chefe que a gente está vendo agora aí, que é o Mago Negro. Esse aí eu acho que dos chefes ele é o mais apelativo. Mesmo o Dragão Vermelho tem umas formas de você conseguir escapar dos ataques dele, diferente desse mago aí, que se você for ficar brincando de pega com ele demora muito tempo. Uma coisa legal para se falar desse jogo também é que então nessa parte aí a gente está na muralha, onde a gente está indo resgatar a princesa. Lembra que eu falei que o jogo tem, mesmo esse jogo tem um enredo da princesa em perigo, né? Coisa engraçada, esse jogo tem um personagem, tem uma participação especial. A gente tem o Goldar dos Power Rangers como um dos chefes. Dá uma olhada, vê se não é igualzinho. Lembra dos Power Rangers? Goldar faz uma participação especial. Bom, então é isso, Retro Gamers. Esse é um jogo que eu gosto bastante, então eu dou pra ele um grande nível de replay e retrojogabilidade. Eu acredito que quem jogou esse jogo há muitos anos atrás pode jogar de novo, não vai se arrepender. É um jogo bem divertido, bem jogo de ação, tem um jogo de ação, um jogo bem divertido, tem um ritmo bem legal, e vai ser aí uma hora e meia que você vai gastar, que vai ser bem investido, você não vai se arrepender.